E hoje nós vamos entrar num tema, até dando continuidade, porque na quarta-feira passada nós falamos até do teatro que a gente faz em Niterói, e cujo um dos principais temas é exatamente o que houve, que aconteceu, que o Rio Previdência teve essa falência toda. E que é objeto até de estudo nosso e também da LERJ. E que o deputado Flávio Serafini ele vai depois nos dizer em minúcia essa história, e eu quero que ele fale com uma linguagem bem popular, viu, deputado? Evidentemente que eu não precisava nem fazer essa recomendação, porque entre nossos ouvintes tem muita gente leiga, porque nós sabemos que as pessoas não têm obrigação de serem informadas sobre tudo o que acontece. Deveria se interessar mais, não é? Em todo caso, quem está ouvindo, assistindo o programa, cabal de que tem muito interesse em saber o que é que aconteceu. Porque desde um caixa que dava para cumprir as suas obrigações. Quando entrou o governo do Pezão, a coisa começou a ficar mais feia. Então, o que eles pensaram, né? E quando a gente fala eles pensaram, acho que eles não pensaram. Ou então vamos ver que pensamento esdrúxulo foi esse, que eles pensaram como solução procurar um financiamento, mas na base que nós damos um nome, no mercado financeiro se dá o nome de securitização, dando como garantia os recebíveis dos royalties do petróleo, mas ao invés deles fazerem essa operação de crédito aqui no Brasil, né, com financiadores internos, eles quiserem procurar um paraíso fiscal, uma ilha, como se diz, né, onde tudo é mais facilitado. Vamos ver também como é que o deputado vai colocar essa questão desse paraíso fiscal. E escolheram num país, nos Estados Unidos, mas num lugar especial, que seria essa tal ilha, né, dentro do continente, ou do país Estados Unidos, em que as questões não ficam muito claras, não é isso? Não tem muito controle. Daí porque a gente denomina de paraíso fiscal, porque é um paraíso para as finanças, né? Mas um paraíso que, entre aspas, não é isso? Então, eles resolveram ter esse aporte financeiro através do mercado internacional e nessa cidade conhecida como Delaware, nos Estados Unidos. E daí a coisa, evidentemente, fez água. E o que aconteceu? Logo depois, até de acordo com o que nos disse depois o pessoal lá da CPI, houve já começou com um prejuízo de 13,5 bilhões, não é isso? Deixa eu ver aqui. Se eu estou falando mentira, quando eu digo que é 10,5 bilhões, eu já aumentei 3 bilhões por minha conta. Cada vez que 10,5 bilhões. É porque esses números não têm tanta exatidão. Não, tanta exatidão. Então é isso, a gente quer mesmo, 10 ou 13. Então, já falei demais, era só para dar um start, viu, deputado? Então, agora ele vai começar a dizer por que ele resolveu apresentar, ele ao partido PSOL, resolveram apresentar uma necessidade de fazer uma CPI, como é que foi montada essa CPI, etc. E depois nós estamos esperando o Valdec Carneiro também chegar, ele já está vindo para cá, não é? E aí teremos outras perguntas também para fazer ao Valdec, ou ele ver se há uma concordância entre um e outro, é sempre bom, né? O nosso público saber se numa CPI, se todos pensam, porque muita gente nem acompanhou uma CPI. No caso, nós temos acompanhado. E o pessoal lá de Niterói, né, o nosso núcleo, tem acompanhado essa CPI, essas audiências públicas. Então, a gente ouve tanta coisa que sai de lá com a cabeça
atordoada, né, Circe? Talvez para dar um início às questões, o Gustavo Barbosa, que era, então, presidente do Rio Previdência, em relatórios e em entrevistas, ele dizia que esse fundo de previdência, o Rio Previdência, era um dos maiores do Brasil, com ativos calculados em cerca de 80 bilhões de reais. O que aconteceu, deputado? Hoje ele está falido. Acho que, bom, Circe, obrigado aqui pela participação também, pela pergunta. Circe faz referência a uma entrevista dada pelo ex-presidente do Rio Previdência, o senhor Gustavo Barbosa, atualmente secretário no governo de Minas Gerais, onde ele disse que o Rio Previdência era super forte e o segundo maior regime previdenciário próprio do Brasil. Perdendo, se não me engano, só para dos funcionários do Banco do Brasil, se eu não me engano. E que tinha um ativo de quase 80 bilhões de reais, isso já há alguns anos atrás. Hoje, entendendo aquela entrevista, eu entendo que aquela entrevista foi uma propaganda que ele fez... enganosa. De um ativo que ele queria vender. Ou seja, ele vendeu o Rio Previdência como um sistema previdenciário muito forte, porque, na verdade, ele queria negociar os ativos do Rio Previdência, como a gente vai conversar. Mas eu queria aproveitar, antes de entrar nos debates, explicar um pouco para quem está nos acompanhando, para quem está nos assistindo, a importância de se discutir o Rio Previdência. Porque o Rio Previdência é o sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Rio de Janeiro. Por que os servidores públicos do Estado do Rio de Janeiro têm um regime previdenciário próprio? Porque todos os servidores públicos no Brasil, eles têm um regime de trabalho diferente dos trabalhadores do setor privado, CLT. Os trabalhadores do setor privado têm alguns direitos que os servidores públicos não têm, e os servidores públicos têm outros direitos que o trabalhador do setor privado não tem. Por exemplo, o trabalhador do setor privado tem fundo de garantia. Quando ele é contratado por uma empresa, por um comércio, por uma indústria, ele recebe o salário dele e recebe, por exemplo, é depositado mensalmente um valor correspondente ao fundo de garantia. No dia que ele for demitido, se não for por justa causa, ele, além de poder sacar esse dinheiro que foi depositado no fundo de garantia, ele tem direito a receber uma multa equivalente a 40% a tudo que foi sacado. Isso serve para que o trabalhador do setor privado tenha uma estabilidade econômica. Caso ele perca o emprego, ele vai acessar uma poupança que vai garantir a ele melhores condições de vida. Essa poupança muitas vezes é usada no Brasil para que o trabalhador possa comprar um imóvel, adquirir o fundo de garantia, geralmente ele é mais liberado para isso. Agora, desde o governo Temer, estão banalizando um pouco o saque do FGTS como um mecanismo de tentar injetar dinheiro na economia. O que é o trabalhador poder sacar o FGTS? É o trabalhador poder acessar essa poupança. Para pagar dívidas. Para pagar as dívidas. É uma poupança que é feita para que o trabalhador tenha estabilidade caso ele seja mandado embora. Os servidores públicos não têm o FGTS, por exemplo, mas eles têm mais estabilidade. É mais difícil demitir um servidor público do que demitir um trabalhador do setor privado. Então, tem uma série de diferenças. Né? Uma delas é que o servidor público ele tem um regime previdenciário próprio, ou seja, ele não contribui com o INSS, ele contribui com seu regime previdenciário próprio. Até o final da década de 90, os sistemas previdenciários dos estados e dos municípios, ele era um sistema previdenciário que era conhecido como, alguns autores chamam de sistema previdenciário administrativo. Por que era assim? Porque simplesmente os servidores públicos trabalhavam, quando completavam seu tempo de trabalho, se aposentavam e não eram separados da folha dos servidores da ativa. Não tinha essa diferença, porque em última instância, esses servidores recebem o salário do Estado e quando se aposentam, também como aposentados, recebem a aposentadoria do Estado. Funcionava assim até o final da década de 90. No final da década de 90, a legislação federal brasileira obrigou que os estados e municípios criassem regimes previdenciários próprios
separando a folha dos aposentados e pensionistas da folha dos demais servidores. O Rio de Janeiro fez isso e o Rio Previdência foi criado, então, no final de 98, início de 99, juntando os aposentados do Estado do Rio de Janeiro e os pensionistas que, na época, eram ligados ao Instituto de Pensões do Estado do Rio de Janeiro. Então, se fundiu, se criou o Rio Previdência, e a partir daí o que muda? Muda fundamentalmente que os aposentados e pensionistas passam a constar de uma folha própria, separada dos demais servidores do Estado. E quando ele foi criado, o que se busca com isso? Dar mais transparência e mais clareza nesse gasto com a aposentadoria e tentar pensar um funcionamento, né, equilibrado do regime previdenciário. Quando isso acontece, o Rio Previdência ele já é criado trazendo para si mais de 120 mil servidores aposentados do Estado. Ou seja, quando o Rio Previdência é criado, ele já tem que pagar a aposentadoria de 120 mil servidores aposentados, que o Estado já pagava. Quem são esses servidores aposentados? São médicos, são professores, são policiais, são carreiras de Estado que no serviço público até então eram todas contratadas por concurso e que quando se aposentam têm que receber a aposentadoria. Para pagar as aposentadorias, se previu que o Rio Previdência tinha que receber recursos. Quais são os recursos que o Rio Previdência tem que receber? Ele passa a ter que receber a contribuição dos servidores como trabalhadores, passa a ter que receber a contribuição do Estado como patrão dos servidores, e a diferença entre o que o Rio Previdência arrecada e o que ele tem que pagar é de responsabilidade do Estado. Por que é de responsabilidade do Estado? Porque o Rio Previdência herdou esses 120 mil aposentados do Estado, sem herdar junto uma quantidade de dinheiro que fosse suficiente para pagar o salário desses aposentados até o momento que eles morressem e não recebessem mais aposentadoria. Não foi feito nenhum cálculo atuarial. Se fez um cálculo na época mas o Estado não tinha essa poupança. Né? Essa poupança nunca existiu. O Estado tem aqui guardadinho, separado, o dinheiro das aposentadorias. Porque o sistema ele era administrativo. Com o que o Estado arrecadava, ele pagava seus servidores e seus aposentados. Quando você separa, aparece essa questão. Tem que pagar os aposentados. Com que dinheiro o Estado paga? Isso é assim em todos os estados do Brasil, em todos os regimes próprios da Previdência. Isso é algo normal, inclusive do ponto de vista contábil. Só que agora você passa a ver de forma separada, com mais clareza, qual é o gasto com os aposentados. No final do governo Rosinha, ela destinou ao Rio Previdência os royalties e as participações especiais de petróleo. Quando o Rio Previdência foi criado, ele recebeu uma série de recursos que eram completamente insuficientes para pagar os seus aposentados, e o Estado tinha que permanentemente complementar quais eram os servidores os gastos o próprio Estado. Ele recebeu. O Estado já fazia nessa Então, época, o Rio Previdência recebeu a contribuição dos servidores. Nessa época, o Estado não fazia ainda o aporte como patrão, só passou a fazer a partir de 2004. Por que o Estado não fazia... Sim, era uma boa pergunta. Por que o Estado não fazia o aporte como patrão? Porque não tem muito sentido. Porque, em última instância, quem paga é o Estado. Quem paga as aposentadorias é o Estado. Ele contribui com 11%, com 22% do correspondente ao salário do servidor, com 30% ou com 0%, a diferença, em última instância, é que ele vai repassar esse dinheiro ou como contribuição patronal ou como complementação para que a Previdência funcione. Mas, em última instância, ele paga da mesma forma. Mas ele paga da mesma forma e tem um orçamento preliminar, né? E aí, se você não está orçado isso, não dá uma confusão? Não, mas antigamente estava orçado como? Estava lá previsto no orçamento. Repasses ao Rio Previdência. Vamos colocar 5 bilhões. Agora está orçado como? Contribuição patronal, 3 bilhões. Repasses ao Rio Previdência complementar para garantir o dinheiro, o pagamento dos aposentados, mais 2 bilhões. É só uma diferença do ponto de vista da contabilidade. Mas do gasto do recurso,
Você ter a contribuição patronal ou não ter, não altera em nada quanto o Estado vai ter que gastar com esse servidor. Por isso é que antes não existia. Em 2004, passou a ter uma contribuição de 11%, e em 2006 essa contribuição passou a ser de 22%. Então, o Rio Previdência recebia esse recurso, a contribuição do servidor, a contribuição do Estado como patrão desde 2004, recebeu uma parcela dos recursos da dívida ativa. O que é a dívida ativa? Tem gente que deve ao Estado, deixa de pagar impostos, deixa de pagar taxas, se tornam devedores do Estado e passam a ter um nome na dívida ativa. Uma parcela do que as pessoas vão pagando das dívidas que têm do Estado, desde que o Rio Previdência foi criado, estava previsto em lei de que tinha que ir para o Rio Previdência. Além disso, o Estado repassou ao Rio Previdência uma carteira de imóveis. Imóveis que o Estado não usava mais, ele repassou ao Rio Previdência para que o Rio Previdência ou vendesse, ou alugasse, fizesse parte do patrimônio do Rio Previdência para que ele tivesse recursos para ajudar no pagamento das aposentadorias. E esse só que item esses também, recursos... só fazendo um parêntese, esse item também foi muito mal administrado com o passar do tempo. Esses recursos eram muito insuficientes, e esses imóveis mesmo, por exemplo, mais da metade desses imóveis não eram imóveis que tinham um valor de mercado. O Rio Previdência vai vender e vai ganhar um dinheiro. Eram imóveis que que estavam abandonados, que estavam destruídos, que o cuidar desses imóveis dava mais despesa do que se arrecadava. Tanto que o Rio Previdência, ao longo do tempo, devolveu centenas de imóveis porque não conseguia ganhar dinheiro com esses imóveis e ainda tinha que arcar com algumas despesas. Então, o Rio Previdência tinha essas receitas estabelecidas. Quando chega no final do governo Rosinha, ela estabelece que, além disso, uma parte considerável da arrecadação com royalties e participações especiais de petróleo que o Estado do Rio de Janeiro recebe, seriam destinados ao Rio Previdência para poder capitalizar o Rio Previdência. Qual é a importância dessa medida? Porque muitas vezes o que o Estado arrecadava com essas fontes, a partir do momento que ele passa a receber os royalties, passa a ser mais do que o Estado tinha que pagar por mês aos aposentados e pensionistas. Aí você pode falar assim, mas a diferença então ia ficar com o Rio Previdência? E aí ia deixar de ser... Essa é a questão. Sim, a diferença ia ficar com o Rio Previdência. Por quê? Porque ficando com o Rio Previdência faria uma poupança, uma espécie de uma poupança. O Rio Previdência, com essa poupança, quando ele tivesse uma arrecadação menor do que o pagamento dos aposentados, ele poderia usar essa poupança para equilibrar as suas contas. Isso se um sistema previdenciário consegue alcançar isso ao longo de décadas, ou seja, é o que a gente chama de equilíbrio atuarial. Ele tem, historicamente, projetado para o futuro, um equilíbrio entre o que ele arrecada e o que ele paga. Então, quando os royalties do petróleo são destinados, junto com essas outras receitas, o Rio Previdência não alcança o equilíbrio atuarial, mas se aproxima disso. Só que o que foi sendo feito ao longo do governo Sérgio Cabral? Essas receitas que deveriam ter sido repassadas ao Rio Previdência foram deixando de ser repassadas. Dinheiro da dívida ativa. As pessoas pagavam suas dívidas com o Estado. Eu fiquei devendo 5 anos de PVA. Fui e paguei. Esse dinheiro tinha que ir para o Rio Previdência. O que é pago na hora, não vai para os gastos correntes do Estado. O que é pago como dívida, ia para o Rio Previdência, porque é uma espécie de uma receita extraordinária. Assim como o royalty do petróleo, também é uma receita extraordinária, é uma receita que você tem e que pode deixar de ter de uma hora para outra se parar de explorar petróleo. Tanto que o gasto com petróleo é um gasto super restrito. Você não pode gastar o orçamento que você tem com royalties com pessoal. Você não pode destinar o royalties para você gastar com concurso público, nada disso, porque é considerado uma receita incerta, finita. Então, você pode usar para capitalizar o Rio Previdência, mas você não pode destinar diretamente para pagar pessoal. Então, foi uma boa saída, que deu força para o Rio Previdência. Muito fôlego, né? Só que isso nunca foi integralmente respeitado, porque começa o governo Sérgio Cabral, e logo, essas receitas que tinham que ter sido repassadas para o Rio Previdência foram deixando de ser repassadas.
Os royalties do petróleo iam, mas, por exemplo, os gastos com a dívida ativa não iam. As receitas da contribuição patronal não iam. Outras receitas acessórias, são tecnicamente um pouco mais complicadas de explicar, também não iam. O resultado disso é que, ao longo de todo o governo Sérgio Cabral, se acumulou cerca de 10 bilhões de reais que deveriam ter sido repassados ao Rio Previdência e que não foram repassados. Agora, me explica uma coisa. Esses dados que você está nos passando agora, já era do conhecimento de todo mundo, ou esses dados ficaram mais claros agora durante a CPI, ou já se sabia disso? Os dados ficaram mais claros agora durante a CPI, não só pelo trabalho da CPI, também pelo trabalho do Tribunal de Contas do Estado e do Ministério Público. Nos últimos anos, o Tribunal de Contas do Estado começou a intensificar, e o Ministério Público começaram a intensificar as análises sobre o Rio Previdência. Por quê? Porque o Rio Previdência, qualquer sistema previdenciário próprio, é muito importante no equilíbrio das contas do orçamento de qualquer estado, município. Hoje, por exemplo, o Rio Previdência ele tem um gasto que equivale a quase 1/3 das receitas do Estado. É um valor muito considerável. Claro. Né? Então, esse o tratamento com os aposentados e pensionistas, com o sistema previdenciário, ele é muito importante para a saúde financeira de todo o Estado. O que aconteceu ao longo do governo Cabral? O Rio Previdência foi sendo dilapidado. Dinheiro que deveria ter ido para o Rio Previdência para compor uma poupança, para garantir os salários dos aposentados e pensionistas, deixou de ser repassado. Enquanto o Gustavo Barbosa estava indo dar entrevista dizendo que o Rio de Janeiro tinha o segundo maior sistema previdenciário próprio do Brasil, eles estavam minando os recursos do Rio Previdência. Qual era o argumento que eles usavam? Uma cortina de fumaça. Qual era o argumento que eles usavam? Olha, em última instância, quem tem que pagar é o próprio Estado. Então, já que está sobrando, a gente tira. E quando precisar que o Estado pague, o Estado vai pagar. A lei garante isso. Só que o que eles fizeram? Eles desprotegeram o sistema previdenciário. Eles tiraram o colchão que existia para dar equilíbrio para o Rio Previdência, e ao dar equilíbrio para o Rio Previdência, ajudar a dar equilíbrio para o conjunto das contas públicas do Estado. Eles foram fazendo isso ao longo dos anos. O levantamento feito pelo Tribunal de Contas, que a gente tem trabalhado em conjunto, mostra que foram mais de 10 bilhões ao longo... Naquele relatório do TCE, dá um valor de 14 bilhões de repasses não feitos pelo governo ao Rio Previdência. Quer dizer, no microfone. Fala no microfone. Criaram um rombo de 14 bilhões, segundo o relatório do TCE. Né? Exatamente. Olha, eu tenho um levantamento aqui, ó, por exemplo, dívida ativa. Eu já citei como uma das receitas de Previdência. Deixou de ser repassado 3,7 bilhões. Isso é algo que, por lei, tinha que ser repassado e não foi repassado. Parcelamento do ICMS. A pessoa não chega aí, a empresa não chega aí para a dívida ativa, mas atrasou o repasse do ICMS e parcelou. A previsão era que isso também fosse para o Rio Previdência. 1,7 bilhão em dívida nesses 10 anos com o parcelamento do ICMS. Dinheiro que era royalties, que era do petróleo, destinado ao Rio Previdência, e que o governo Cabral, em 2012, redirecionou para o pagamento das dívidas do Estado. Mais 3,3 bilhões. Só que nós já estamos falando de 8,7. Aí tem outras receitas, como as receitas vinculadas ao Fundes, que é um Fundo de Desenvolvimento do Estado, e de CFTs, que são Certificados Financeiros do Tesouro. Somando tudo isso, né, a gente está falando que 9, 14, quase 15 bilhões de reais. De rombo. Assim, só que dá a impressão é que eles criam um rombo proposital para criar um problema e justificar as ações que eles estavam propagandeando como necessárias. Exatamente. Essa é a nossa avaliação do que foi feito.